Se você usa inteligência artificial no direito e sente que às vezes ela acerta, às vezes ela viaja, eu quero te dar uma chave técnica muito simples para resolver isso. A qualidade da saída, da resposta, depende diretamente da qualidade do texto que você coloca na entrada, no prompt. E aqui entra um tema que parece mera questão de estilo, mas que é engenharia de linguagem. A linguagem simples. Meu nome é Diego Barbosa, professor de Direito Digital e juiz de Direito, e este é o Juris Hub. Fique comigo até o final do vídeo para entender o que a linguagem simples tem a ver com a inteligência artificial. Hoje eu vou te mostrar, com lógica e com demonstrações práticas, por que a linguagem simples vai melhorar a precisão do prompt, a organização do contexto e a estabilidade do raciocínio que a inteligência artificial produz. Nós vamos ver isso na prática, colocando a mão na massa, e no final eu vou te deixar um prompt simples que vai te ajudar a iniciar seu caminho na escrita de textos mais assertivos. Mas antes de tudo, o que é a linguagem simples? Eu já te digo que a linguagem simples não é simplificar o direito. O direito possui termos técnicos, tem nomes específicos para cada coisa. O direito é, acima de qualquer coisa, linguagem. E isso não pode ser deixado de lado nem ignorado. Portanto, a linguagem simples é uma forma de escrever para ser mais claro e mais bem compreendido, sem que isso signifique abrir mão de nada do conteúdo jurídico. É meramente cortar a gordura verbal, reduzir ambiguidades e deixar explícito o caminho do raciocínio. As ambiguidades, omissões e obscuridades são tudo que a gente não precisa no direito. Afinal, quantos livros já não foram escritos somente para tentar entender o que uma lei ambígua queria dizer? E isso não é moda, nem é só uma tendência passageira. No plano normativo, a Lei 15.263, de 14 de novembro de 2025, instituiu a Política Nacional de Linguagem Simples na comunicação da administração pública com a população. No Judiciário, o CNJ já vinha puxando esse movimento com o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples e também com iniciativas como o Selo da Linguagem Simples. Na prática, linguagem simples é escrever de um jeito que o juiz entenda sua tese mais rápido, o servidor localize o pedido sem caça ao tesouro e saiba para onde impulsionar o processo, e a IA consiga ler o seu texto sem adivinhar o que você queria dizer. E agora, um ponto técnico em que eu queria chegar. A IA generativa trabalha por probabilidade. Ela tenta prever o próximo trecho com base em padrões do texto que você forneceu. E quando você escreve com ambiguidade, excesso de sinônimos difíceis, ou seja, rebuscados, frases longas ou estrutura confusa, você vai aumentar o espaço de interpretação e variabilidade do comportamento da inteligência artificial. E quanto maior esse espaço de interpretação, maior a chance de uma resposta genérica e inconsistente, ou simplesmente uma resposta alucinada e fora do contexto que você esperava. A linguagem simples diminui esse espaço interpretativo. Ela vai estreitar o corredor cognitivo do sentido ao trazer mais precisão para a escrita e também para a resposta da inteligência artificial. Se você quer saber mais sobre a linguagem simples, eu recomendo fortemente esse livro aqui, que é o Manual da Nova Escrita Jurídica do professor André Luiz de Aguiar Teixeira. E é onde eu aprendi muito sobre a nova escrita jurídica usando a linguagem simples. Quanto à inteligência artificial, o mecanismo número 1 são prompts claros. E eu vou te dar dois exemplos de prompts com a mesma intenção, que no fundo querem dizer a mesma coisa. Vamos então colocar a mão na massa dentro do chat GPT. Vou então aqui abrir o chat GPT e vou chamar uma conversa temporária para que não fique registrado nenhum do meu histórico e isso não vicie o conteúdo da resposta que a inteligência artificial irá nos dar aqui no nosso exemplo. Eu vou começar então aqui com um pedido para ela que usa uma linguagem que não é nada simples. Eu quero que ela me faça uma elucidação, uma explicação doutrinária sobre o seguinte tema. Pedi aqui, ó, pode Vossa Excelência elucidar as vicissitudes hermenêuticas incidentes na subsunção fática à norma incerta no artigo 186 do Código Civil? É um texto
que ele não usa linguagem simples, é um texto rebuscado. Ele está tecnicamente 100% correto. Só que essa linguagem, ela não é nada simples. E essa linguagem, por não ser simples, ela vai mudar a probabilidade da resposta, a forma de resposta da inteligência artificial. Então vamos lá fazer esse teste para ver que tipo de resposta a IA vai nos dar com base nesse prompt aqui. Então veja que nesse prompt aqui, ele busca também trazer uma resposta que seja coerente com a forma como eu perguntei. Então, ele vai trazer uma resposta que também não vai usar linguagem simples, ainda que ele tente organizar esse pensamento, tá? Colocando que o artigo 186 ele prescreve 4 núcleos fundamentais, aqui a conduta humana, a ilicitude, o dano e o nexo de causalidade. Ele também vai repetir aqui nessa resposta a esse prompt palavras que são aderentes àquela forma como eu escrevi lá em cima no prompt. Então ele também repete a palavra vicissitude, tá? Ele traz palavras que são mais que são sinônimos mais raros, vamos dizer assim, que não são tão comuns de nós usarmos no dia a dia. E, portanto, ela também vai ser uma resposta mais complexa do ponto de vista estilístico. Não é uma resposta mais complexa do ponto de vista da correção doutrinária, né? Porque, veja, uma coisa é o estilo da resposta ser mais complexo e rebuscado. Outra coisa é a resposta ser mais complexa ou rebuscada do ponto de vista jurídico. Então, eu vou gerar novamente uma resposta usando uma linguagem mais simples, que vai dizer a mesma coisa. A pergunta é igual, só que escrita de maneira diferente. Vou pegar aqui meu prompt e colocar dentro do nosso famoso chat GPT. Troquei aquela pergunta enrolada simplesmente por explique quais são as dificuldades de interpretação ao aplicar o artigo 186 do Código Civil. Né? Uma pergunta que ela é muito mais clara de se entender, não exige tanto esforço cognitivo para entender o que você quer, sendo que a pergunta é a mesma, ela é a mesma coisa do que estava escrito antes do ponto de vista técnico-jurídico. E a resposta da inteligência artificial, ela também vai, nesse caso aqui, ser mais simples de se entender. Simples de se entender do ponto de vista linguístico, do ponto de vista de estilo, não do ponto de vista jurídico. A complexidade da resposta dela, juridicamente, ela é a mesma dificuldade de interpretação que você vai ter em uma resposta do ponto de vista jurídico é a mesma da outra. Você precisa ter a base jurídica. Você fez faculdade de direito, você fez uma pós-graduação em direito civil, talvez, você vai entender da mesma maneira as duas respostas. Porém, uma vai te exigir uma carga cognitiva maior simplesmente para poder destruncar aquele texto mais rebuscado. E a outra vai te trazer esse texto mais organizado, mais bem delimitado, de uma maneira mais simples, com o mesmo conteúdo jurídico. Ele usa palavras técnicas também, né? Avaliação valorativa, que é uma palavra técnica, né? Relação entre licitude e dano, nexo causal é um termo juridicamente preciso, né? Um termo técnico do direito, ou seja, ele não substitui os termos técnicos do direito, ele simplesmente dá uma resposta que ela é de mais fácil leitura, uma leitura mais fluida, ou seja, melhor, né? Porque o que a gente quer não é perder a qualidade daquilo que é jurídico, é simplesmente entender de uma forma mais fácil o que a gente precisa entender de verdade. Compara aí, no seu caso, abra aí o seu chat GPT para você fazer o teste você mesmo. Aqui eu usei o chat GPT 5.2, não pedi para ele poder fazer o pensamento profundo, poderia tê-lo feito. Quando a gente trabalha com um caso concreto na inteligência artificial, é sempre preciso a gente lembrar o seguinte, né? Esse cuidado é essencial. Se você vai pedir jurisprudência genericamente para a inteligência artificial, por exemplo, sem ter um acesso confiável a uma base de dados ou sem checagem, ela muito provavelmente irá inventar, vai alucinar essa jurisprudência. Então, nesse vídeo aqui, eu estou mostrando, né, como pedir mais estrutura e mais raciocínio. Jurisprudência você pode validar depois lá no seu banco de dados de pesquisa, no site dos tribunais, e se quiser você cola depois no prompt para a IA simplesmente organizar. Então, esse foi o mecanismo número 1. O mecanismo número 2 é o uso de contextos mais organizados.
Um erro muito comum é você simplesmente colar uma peça inteira, que é bastante prolixa, com fatos misturados com fundamentos, e pedir para ele analisar essa peça, analisar esse seu texto. Tá? A IA vai então tentar montar esse caso para adivinhar o que você quer com esse pedido de analisar. E quando ela adivinha, ela sempre pode adivinhar errado. Né? Então, a linguagem simples nesse contexto vai melhorar a resposta, porque frases mais curtas carregam menos ambiguidade. Você vai usar mais a voz ativa e vai ter um sujeito mais claro para cada oração. Você vai tentar separar melhor o que é fatos de regras, dar títulos descritivos àquilo que você está escrevendo, títulos, subtítulos, ajuda à identificação de cada pedaço do seu texto, colocar datas, valores e pedidos de uma forma bastante visível para que ela consiga trabalhar em cima disso. Isso não é meramente uma estética, é uma higiene da informação que você está passando para ela. E também respeito com o seu leitor, afinal das contas. Eu vou te mostrar aqui um trecho que é propositalmente ruim e uma versão mais simples dele. Tá? Então, eu vou abrir aqui uma nova conversa. Não é exatamente um prompt, mas é só para você poder ter ideia do que é esse texto aqui. A gente poderia fazer a seguinte pergunta, fazer a seguinte afirmação. Cabe perquirir acerca da rigidez do negócio jurídico entabulado, notadamente em virtude de circunstâncias que, a toda evidência, maculam a manifestação volitiva. Esse é um texto, como eu disse, juridicamente correto. Ele até é preciso, porém, ele é muito truncado, ele é enrolado, ele exige que você gaste maior esforço cognitivo para entender o que está sendo usado aqui. Agora imagina que você vai escrever para inteligência artificial algo muito mais simples, que é o seguinte, e que quer dizer a mesma coisa que esse texto que eu acabei de colocar. O contrato foi assinado em, e aí você coloca a data. Há indícios de vício de consentimento por, você coloca o motivo pelo qual você entende que há indícios de vício de consentimento. Por isso, pede-se, e aí você coloca a consequência jurídica, anulação, nulidade, e com base no artigo, você diz o artigo fundamentaria o seu pedido. Se a IA trabalhar com esse tipo de texto, ela vai conseguir te dar uma resposta muito melhor do que aquela usando o texto anterior, em que o texto era muito mais truncado, ele era muito mais genérico, ele não tinha detalhes específicos do caso, ou seja, aqui você vai guiar muito melhor o que é a resposta da inteligência artificial. Note aqui que eu não empobreci o direito continua lá. O que eu deixei explícito é o que é fato para a inteligência artificial trabalhar, o que é o problema jurídico, qual é a consequência e qual é a base normativa dela. E agora, o prompt que eu disse que iria demonstrar sendo aplicado em um caso real. O que eu vou te mostrar aqui agora é o trecho de uma petição inicial real que foi anonimizada e adaptada para servir de exemplo aqui desse vídeo. O texto dessa petição, a parte dos fatos, é o seguinte, né? A autora firmara contrato de adesão com o banco requerido em 6 de outubro de 2025 com a concessão de crédito de R$ 1.557,78, mediante a emissão de uma célula de crédito. Né? E aí que diz o número, diz a quantidade de parcelas, né? E ela narra aqui dos fatos como é que essa parte autora teria contratada, né? Diz que é sobre a pressão da necessidade de liberar o crédito, qual o valor solicitado enquanto as prestações, o valor da prestação, e aqui coloca assim o susto, né? Uma questão estilística, falando qual é o valor final da dívida, que ele é cerca de 10 vezes mais que o valor liberado, aí bota aqui até ultrajante, uma adjetivação, e bota que após análise do extrato, descobriu que o empréstimo estava excessivamente onerado de juros extorsivos, taxas abusivas, unilaterais, sem previsão contratual, motivando a presente ação. Eu usou palavras aqui como desta forma, é de fácil vislumbre, que isso acarretou em perda de tempo, insegurança, constrangimento, humilhação, abalo psicológico, dano moral, etc. Diz que o presente imbróglio tem reflexo direto em sua verba alimentar, e em seguida ele repete a mesma frase, ou presente imbróglio tem reflexo direto em sua verba alimentar, ou seja, até uma repetição de ideias em seguida aqui, de uma maneira um tanto quanto desnecessária. E diante de todos os problemas narrados, já cessada a esperança em resolver suas pendências com a ré, entendeu por bem propor a presente ação, etc. e tal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um prompt bastante simples apenas para tentar reescrever essa petição inicial aqui, essa seção dos fatos dessa petição inicial,
de uma maneira mais organizada, que eu quero que ela tente organizar o meu raciocínio para você ver que é possível. Mesmo um trecho curto, tá? Usando um prompt bem simplesinho, vai conseguir te melhorar. Eu vou deixar esse prompt aqui embaixo, na descrição desse vídeo daqui do YouTube, tá? Então, eu vou colar aqui esse prompt que diz o seguinte: reescreva o texto abaixo em linguagem simples jurídica e dá as seguintes regras. A. Usar frases curtas. B. Usar conectivos para manter a coesão textual. C. Dar a preferência para a voz ativa. D. Eliminar sinônimos rebuscados. E E. Eu botei aqui D de novo. E E. Preservar integralmente os artigos, datas, valores e termos técnicos essenciais. Tá? Eu só quero te chamar a atenção para o item B, que é o uso de conectivos para manter a coesão textual. Às vezes é comum que a gente peça para a inteligência artificial escrever com frases curtas, usando voz ativa, e ela escreve de uma maneira muito truncada, sem o uso de conectivos. Então é importante você aqui deixar essa regra explícita, que é usar o conectivo para manter a coesão textual, senão ela começa a escrever um monte de frases soltas que faltam coesão entre elas. E isso não é o que a gente quer que as frases tenham coesão entre si e o texto como um todo por sua coerência. Então vou fazer aqui o pedido para a inteligência artificial, para o ChatGPT, e vamos ver o que ele vai me trazer de reorganização desses fatos aqui. Então ela vai dizer que aqui a autora firmou o contrato de adesão com o banco, mantém a data, diz que foi concedido o crédito no valor X, o número da cédula de crédito, a quantidade de parcelas, indica o momento em que ela percebeu o ponto relevante do contrato, né? Diz qual foi novamente o crédito solicitado, o número de prestações e o valor de cada prestação. E ao multiplicar valor, viu o total que teria que pagar ao final do contrato. E diz aqui que seria 10 vezes maior do que o valor liberado inicialmente. Além disso, após analisar os extratos, vai mostrar aqui a percepção dos juros em si, né, que teria juros extorsivos e taxas abusivas. Também apontou cobranças laterais sem previsão contratual. Por isso, propôs a presente ação. Diante desse cenário, entende que as condutas narradas praticadas pela réu causaram perda de tempo e insegurança, também geraram constrangimento, humilhação e abalo psicológico. Em razão disso, sustenta o ocorrente dano moral que deve ser indenizado. E afirma que o prejuízo à ordem financeira com reflexo direto na verba alimentar, e aí, óbvio, ele tira aqui aquela repetição que era desnecessária. Diante dos problemas relatados e sem expectativa de solução administrativa com a ré, ela decide ajuizar a presente ação. Na sequência, serão expostos os motivos jurídicos que fundamentam a pretensão deduzida pela parte autora nesta ação. Veja, o texto é igual ao texto que tinha antes, só que ele elimina alguns ruídos, como essas adjetivações desnecessárias, esses reforços estilísticos como o susto, e coloca o valor do que seria. Né? Eliminou aqui a palavra vislumbre, por exemplo, que no caso se mostrava desnecessária, era apenas um reforço estilístico. Né? Ela troca aqui também essa parte final aqui, diz que o objetivo de que este insigne poder substitua a vontade das partes, por ser esta a principal característica da jurisdição, enfim. Ele coloca isso aqui numa uma frase menos truncada, que requer atuação jurisdicional para a solução do conflito, com a substituição da vontade das partes conforme a finalidade da jurisdição. Diz a mesma coisa com outras palavras, mas de uma maneira menos truncada, o que vai exigir do leitor desse texto aqui menor esforço cognitivo. Lembre-se que a IA vai ser usada também para poder ler a sua petição, provavelmente em algum momento do processo, vai ser, mas o ser humano vai precisar ler o seu texto. O seu texto tem que ser agradável para seres humanos. Isto é ela ler rapidamente, entender de forma clara o que você quer. Afinal, o que você pretende com a sua petição é ser claro, ser preciso, que ninguém tenha dificuldade de entender qual é o fundamento do seu pedido, que ninguém tenha dificuldade de identificar quais são os pedidos que foram formulados naquela petição inicial. Acredite, é comum a gente ler uma petição inicial e no final da petição inicial ficar se perguntando qual foi efetivamente o pedido. Às vezes tem trechos que vêm na fundamentação que parecem que são pedidos. Quando você vai ver a lista de pedidos da parte autora, aquilo não consta. E aí? Aquilo foi efetivamente pedido ou aquilo não foi pedido? E aí você vai entrar numa margem de interpretação do conjunto postulatório, que é exatamente aquilo que você não precisa. Né? Se tiver claro, não há dúvida se foi pedido ou se não foi pedido.
Em resumo, então, a linguagem simples ela não é um enfeite. Ela vai melhorar o texto para humanos e vai reduzir a ambiguidade para as máquinas. E no próximo vídeo, eu vou mostrar um passo a passo para reorganizar uma petição inicial inteira com inteligência artificial, sem inventar conteúdo, sem criar conteúdo, só mudando a lógica, refatorando a lógica e a estrutura da petição. Se esse tema faz sentido para você, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus colegas. Até o próximo vídeo.